Só agora nós vamos falar da primeira fiada. Tá? Nesse pavimento aqui já foi colocado os blocos, os colegas de vocês já colocaram os blocos, cuidando sempre na marcação, usar a argamassa mais forte, foi colocado em toda a base dos blocos, realizado um pequeno afundamento da junta, por ser alvenaria aparente. As ferragens já estão devidamente nas posições previstas, tá? Nos pontos na vertical. Marcos, qual é a altura do trespasse do ferro do grout? Essa ferragem aqui tem que ter de 40 a 50 vezes o diâmetro, é o comprimento dela. Tá? E aqui na base já dá para ver a janelinha de inspeção e limpeza para retirada depois dos resíduos. Nessa marcação, depois de feita, nós fizemos com a forma tradicional, com a nossa colher e pedreiro, como a gente comentou antes. Essa nós utilizamos basicamente. Aqui está a planta de primeira fiada, chegue mais próximo um pouco, com a devida, tá, locação dos blocos. Tá? Então, cada bloco que nós estamos postos aqui na nossa frente, nós verificamos aqui, ó, ponto de grout, que está aqui o ponto de grout, os dois pontos atrás de nós, aonde vai ter o shaft e essa parede do banheiro. Tá? Então, onde nós estamos está devidamente localizado cada bloco com a devida medida, tá? E a vista das paredes. Tá? Então, essa planta vocês têm que seguir ela na íntegra, respeitando cada milímetro do que está aqui. Se não fechar na planta de primeira fiada, não vai fechar no restante do prédio. Essa colocação dos blocos, tá? As ferramentas que nós podemos utilizar, que é a colher e pedreiro, que eu falei para vocês que é a tradicional, e algumas outras ferramentas. Eu vou tentar mostrar para vocês, não sou profissional, mas algumas coisas que nos auxiliam. Um cuidado que vocês têm que ter, tá? Com esse clima tão seco e a necessidade do bloco por ser de argila, umedecer os blocos. Então o ideal é sempre nós molharmos os blocos, uma quantidade de água para deixar eles um pouco úmidos, e a superfície é onde nós vamos trabalhar. Dá uma umedecida, onde nós vamos colocar argamassa. Uma das ferramentas que nós podemos usar para colocar argamassa é a canaleta, que a gente comentou antes. Tá? Como ela funciona? É bom sempre puxar assim um pouquinho para trás, pega a superfície dela, coloca sobre o bloco, tá? E puxa. Tá? Então mais ou menos assim que funciona, não é trabalho tão difícil. Tá? Ó. Colocação da argamassa, outra ferramenta, além dessa, tem que estar sempre úmido, pode ser a palheta ou desempeno. E se raspa na lateral do bloco. Ó. Tá? Não é algo tão complicado. Do outro lado, daí nós viramos e colocamos. Ó. O único cuidado que vocês têm que ter quando usarem a canaleta é manter ela úmida, tá? Ou se não, dentro da superfície da argamassa, porque senão ela seca e ela acaba não soltando. Tá? Eu vou pedir o apoio do Rock, tá? Para continuar a colocação de uns blocos para mim seguindo a linha. Pode ser? Deixa eu tirar aqui. Vou lhe ajudar aqui. Seguir sempre a referência da linha, tá? Que é o ponto onde controlamos o nível. Colocar filetes de massa na vertical, não precisa encher toda a cabeça. Cuide os vazados do bloco para coincidir na vertical. Faça um ajuste em relação à linha para manter a planicidade da parede. Se o projeto não prevê, não há necessidade de colocar argamassa na transversal, tá? Vocês não precisam colocar, só se o projeto prevê colocação. Mas na vertical tem que sempre colocar massa, na cabeça do bloco sempre colocar argamassa. Então aqui, pessoal, para chamar a atenção de alguns detalhes. Lembrando sempre, seguir a referência da linha, para nós ter planicidade.
Uma ferramenta que nos ajuda para conferir o nível, tá? É a nossa régua, tá? Que nós podemos utilizar justamente para conferência do nível. Ó. Nós temos esse nível, tá ele feito, tá? Nós podemos utilizar assim também, para a conferência dessa planicidade. Ó. Isso nos ajuda a ter uma parede mais adequada. Então, comece a utilizar as ferramentas que elas são importantes no nosso processo, tá? Ferragem vertical tão devidamente na posição, e um detalhe que tem que chamar a atenção nessa parte. Como isso aqui é o alvenaria estrutural aparente, tem que ter um pequeno afundamento da junta de argamassa. E depois feita a limpeza da superfície, para condição que ela tem aparente. Se não é aparente, a gente simplesmente só pode retirar o resto da argamassa e, por capricho ou por condição da obra, fazer essa limpeza só para retirar o excesso. Não há necessidade de afundar a junta. Tá ok? Então agora nós vamos passar para uma elevação numa parede, ver como é uma parede em construção, ela até meio pé direito. Vamos lá então.